Acho que já está gravando. Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai conversar, a gente ainda não vai colocar a mão na massa em programar, certo? Porque tem uma série de conceitos que eu acho importante que a gente converse antes e que todo mundo entenda esses conceitos. São conceitos que vão além de tecnologia, né? Então, são conceitos que daqui a 10 anos, se vocês forem desenvolver alguma aplicação, que eles ainda vão permanecer na mente de vocês, provavelmente, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre aplicações web, tá? Voltado especificamente para a parte de back-end, que é a parte que a gente vai aprender a desenvolver aqui nesse curso da gente, dessa disciplina. E aí, dentro dessa aula, a gente vai falar de aplicações web, mas a gente vai entender melhor o que é o back-end, o que é o front-end, o que é uma API, o que é uma API REST, vai revisar um pouquinho de HTTP, enfim. Eu vou dando a aula até o momento em que der, até o conteúdo que der para a gente dar aqui, porque eu acho que é mais proveitoso a gente ter aulas aqui, né, que vocês podem interagir. Do conteúdo que ficar, que eu não consegui terminar hoje, eu gravo videoaulas e disponibilizo para vocês lá no canal do YouTube, tá? E, mais uma vez, dúvidas, vocês podem me interromper para tirar a dúvida, tá? Agora eu queria a participação de vocês, tá? Não tenham vergonha, a gente está aqui todo mundo construindo conhecimento juntos, tá? O que é que vocês acham que é uma aplicação web? Primeira pergunta a professora faz. Eu acho que é alguma coisa que está disponível para todo mundo que usa uma rede, consegue acessar. Disponível para todo mundo que usa uma rede, tá indo bem. Mais alguém quer complementar? Bora, Napoleão, deixa sua palavra aí, cara. Vamos lá, Napoleão? Seria qualquer serviço, site que esteja disponível na web, tem que estar na internet e a gente possa consultar, pegar qualquer informação dele. Certo. Perfeito. As respostas de vocês se complementam, eu concordo. Eu só adicionaria que a aplicação web tem um cliente universal, tá? Ela pode ter outros clientes, mas ela sempre tem um cliente universal que é um navegador, né? O ser humano acessa essa aplicação através de um browser, certo? Mas é um serviço, é acessado via rede, é um serviço que usa tecnologia web, né, que a gente está acostumado já a usar através de navegador, mas realmente podem ter outras visões dessa aplicação, né, que não seja navegador, tá? Vocês acham que uma aplicação web é a mesma coisa que um site? Aqui é um preciosismo meu, tá? Pode ser que vocês não concordem, é mais uma opinião minha. O que vocês acham? Eu acho que não, porque um sistema back-end também é uma aplicação web e não é um site. Certo. Alguém mais quer complementar? Eu concordo que não é, certo? Alguém já escreveu alguma coisa em HTML? Aqui? Já. Já, né? Esse HTML tem algum conteúdo dinâmico que mudava dependendo da interação com o usuário. Era uma página estática para mostrar alguma informação, sei lá, uma página pessoal, uma página de um projeto. Mudava também. Mudava conteúdo dinâmico. Então, por trás tinha um sistema que usava uma linguagem de programação diferente de HTML para fazer algum processamento. E aí, a página mudava, era isso? Ou mudava porque eu usava CSS e aí mudava Não, com JavaScript também. com JavaScript, né? Então, vocês acham que uma página dessa, que tem HTML, mas tem um processamento por trás e um conteúdo dinâmico, ela é um site? O que vocês acham? Ou é uma aplicação web que vocês estão acessando via o browser? Vai, Alan, ajuda aí. Napoleão, não falou não, ainda não foi? O povo tá encabulado, hein, professora? Não é?
Tá todo mundo refletindo agora nessa, Tá, professora. né? É muita filosofia, né? Assim, eu coloquei essa pergunta aqui só para a gente refletir mesmo sobre isso, porque, na minha visão, tá? Um site, por exemplo, eu nem tenho mais, porque eu fiquei com preguiça de ficar atualizando, mas um site, uma homepage de uma pessoa, um site pessoal, geralmente é só informação estática ali, que a pessoa escreveu com HTML, né? Pode até ter usado umas firulazinhas bonitinhas, um CSS, um negócio para ficar bonitinho, mas é um site estático. Ele não vai mudar o conteúdo de acordo com a interação que o usuário está tendo ali através do navegador, concorda? Tipo, o meu site pessoal provavelmente vai mostrar as mesmas informações para Ana Paula, para G, para Pedro, para Danilo, para todo mundo. Concorda? Sim, sim. É diferente de você, através de uma aplicação, por exemplo, é diferente de você usar o Booking.com. Alguém já usou? Você usa o Booking.com para reservar, ou o Airbnb, né? Para reservar um hotel ou um apartamento que você quer usar em determinado lugar, tá? Então, quando você interage com esses, através do mesmo browser, né? O mesmo navegador que eu uso para acessar a minha página pessoal, que eu uso para acessar o Booking.com ou o Airbnb.com. Só que quando eu acesso o Booking ou o Airbnb, vocês concordam que tem um serviço por trás, que vai ter um processamento? Quando eu for buscar lugares onde eu possa ficar, né, eu tenho que informar qual é a cidade, qual é a data, e vai haver um processamento por trás, um acesso a dados por trás, para depois me mostrar o que precisa ser mostrado. Vocês concordam que tem uma diferença? Sim, Não sim. é? Acho que a gente ficou muito preso quando a senhora falou interação. E mais, tipo, como as coisas vão, tipo, se comportar no site, se mexer. Acabou confundindo nisso. Tá, ó. É só para deixar claro que o que a gente vai conversar aqui nessa disciplina é sobre aplicação web. É o que está por trás nesse processamento de acessar dados, de, de fazer algum processamento para retornar para o usuário, tá? A gente está sempre, nessa disciplina, a gente vai sempre olhar esse tipo não é site, né? A gente acessa via um browser, mas não é um site que eu estou acessando, eu estou acessando uma aplicação, concorda? Através de uma visão, né, que é algo visível que eu estou usando, que alguém programou também para eu usar e para eu conseguir acessar essa aplicação que está lá por trás e que dá acesso a um serviço para mim, ok? Se tiverem dúvidas, vocês vão me interrompendo. Então, essa aplicação web, né, essa que processa dados, que tem dados por trás, que tem uma interação, que tem um conteúdo dinâmico que vai ser acessado, a gente sempre divide entre o front-end e o back-end. Vocês devem já ter tido contato com essas palavrinhas, né? Porque quando a gente vai procurar emprego ou vagas, de vez em quando vocês podem receber vagas, né, de emprego e tal, ou de estágio, aí pede um desenvolvedor de front-end, um desenvolvedor de back-end, ou um full stack, que é o desenvolvedor que sabe desenvolver a parte do front-end e a parte do back-end. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, só para que a gente deixe todo mundo no mesmo nível. Eu sei que talvez alguns de vocês até já tenham desenvolvido muita coisa, assim, de front e de back, né? Mas só para que todo mundo fique mais ou menos falando a mesma língua, inclusive eu e vocês, tá? Porque esse assunto que a gente vai ver nessa disciplina é um assunto que é muito ligado à tecnologia, é muito ligado a coisas de momento, né? Então, de repente, algumas pessoas falam de um jeito diferente, e aí é bom a gente ficar todo mundo em sintonia, tá? Esses nomes, front-end e back-end, eles ajudam muito a gente a identificar que parte da aplicação a gente está falando, tá? O back-end é o que está por trás, back é atrás, né? É costas, né? É o que está atrás e que geralmente a gente não consegue ver, né? O olho humano não consegue ver o que é que está acontecendo de fato ali, tá?
É uma parte muito importante, porque toda aplicação, ela vai acessar dados, né? Vocês sabem que os dados são algo essencial, né, de qualquer empresa, de qualquer negócio. Inclusive para nós, né, como indivíduos, né, com certeza os dados que estão no nosso celular, os dados que estão no nosso computador, são muito importantes, né, para a gente. E aí, essa parte do back-end é a parte da aplicação que é responsável por expor os dados daquela aplicação de forma controlada, né? Por expor, a gente pode até pensar, mais ou menos, ter um crudo em mente, né? Vai existir uma base de dados que está associada à funcionalidade daquele serviço e, através desse back-end, é que tem acesso a esses dados para adicionar mais dados, para atualizar, para remover, tá? Para expor alguns dados de forma sempre controlada, porque a gente sempre lembra que os dados são, em geral, a parte mais importante, mais sensível de toda a aplicação, tá? Então, nesse back-end, existe processamento de dados. Nesse back-end existe acesso a dados, existe processamento. Esse back-end aqui conhece regras de negócio, né, para expor esses dados da forma correta para as pessoas, para quem esses dados realmente podem ser expostos, tá? E o usuário desse back-end é sempre outra aplicação. Esse back-end, ele não vai ser acessado por um ser humano, tá? O cliente desse back-end é sempre outra aplicação, tá? Em geral, essa outra aplicação é um front-end. É muito comum que seja um front-end. Um front-end é a parte que o olho humano consegue ver daquela aplicação. São os formulários, são os botões, enfim, são figuras, são as coisas que a gente consegue ver daquela aplicação. É também uma aplicação, né? Só que dessa vez o usuário dessa aplicação de front-end geralmente é um ser humano, né? Existem os robôs, né, que também podem usar essas aplicações, mas geralmente são seres humanos. São feitos para o humano usar, para que o humano possa acessar a funcionalidade que está lá atrás no back-end, certo? E aí, o que é comum é que aquele back-end exponha uma interface de serviço, como se fossem os métodos, já vou falar em método, mas nem é método, é a funcionalidade que aquele serviço consegue expor, consegue oferecer para os clientes, tá? Então, o front-end é uma aplicação, ela pode ser uma aplicação escrita para ser usada no navegador, mas ela pode também ser uma aplicação que você vai, um app de um celular, por exemplo, de um tablet, enfim. Mas o que é importante é que essa aplicação, ela acessa aquele serviço do back-end que está por trás, tá? E, ela acessa esse serviço para poder mostrar, para poder permitir que um usuário use aquele serviço. Já que a gente falou antes que o serviço do back-end, ele não é visto, né? Ele não consegue, ele não é feito para ser usado por um ser humano. Ele é feito para ser consumido por outra aplicação, tá? Essa outra aplicação, em geral, é o front-end. E aí é muito comum que esse front-end seja escrito usando as bibliotecas gráficas dos próprios browsers, né? E que tenha um usuário humano, como eu já falei. Beleza? Se tiverem dúvidas, vocês vão me interrompendo. E aí, com o passar do tempo, né? Quando eu era aluna, esse front, ele era em JSP que a gente escrevia, né? Então lá tinha uns maior ou menor assim que a gente colocava para ter o código dinâmico daquela página. Mas com o passar do tempo e com os clientes cada vez mais parrudos, né? Até celulares hoje em dia tem um bom poder de processamento. Então, muitos front, eles não são só uma view, né? O processamento, muitas vezes, não fica só no back-end, tá? Às vezes tem processamento também no front-end, né? Eu posso pedir, por exemplo, sei lá, tem um app ou um site que é uma lista de hotéis, tá? Não que seja feita assim, é só um exemplo, tá?
E aí, essa lista de hotéis pode vir completa lá do back-end e o front me oferecer uma forma de filtrar, tá? Hotéis que são 5 estrelas, hotéis que não são 5 estrelas, hotéis que tem café, que não tem, enfim. E esse processamento vai ser feito no front, tá? O que eu quero dizer é que a gente não tenha em mente que o front é só figurazinha e formuláriozinho, tá? Existe muito estudo para que você consiga desenvolver uma aplicação de front-end da forma correta, seguindo os padrões corretos de desenvolvimento. E muitas vezes nesse front-end também tem algum processamento, tá certo? Agora, a diferença é que esse front-end ele não acessa os dados diretamente, tá? A aplicação de back-end ela é uma barreira e é através dela apenas que aqueles dados vão ser acessados. Então, mas tipicamente, assim, o back-end, ele acaba sendo o atuador, né? O front-end é como se fosse o cliente que determina a ação que deve ser realizada naqueles dados que estão lá no back, e o back-end é o atuador, é quem realmente põe a mão na massa, quem verifica se aquele pedido pode ser realmente realizado por aquele usuário que está usando aquela aplicação e que vai atuar nos dados para refletir aquela ação que foi solicitada pelo cliente do front-end, beleza? Então, o desenvolvedor de back-end, ele, independente da aplicação que ele vai desenvolver, ele tem 2 requisitos não funcionais que são muito importantes sempre, que é desempenho e segurança, tá? Eu diria que desempenho nem sempre, porque se você não está falando de Big Data, de coisas muito complexas, desempenho não é um desafio, mas segurança é sempre algo a manter em mente. Por quê? Porque essa aplicação, ela vai ter acesso aos dados, e os dados são a maior riqueza de qualquer instituição, ok? Então, o back-end acaba sendo um sistema que acessa dados, que tem uma lógica, que segue certas regras de negócio, tem processamento de dados, tá? Então, por trás, naquele back-end, o que existe é uma aplicação como outra qualquer, tá? Quando a gente está falando de design O, de uma aplicação O, como a que a gente vai fazer aqui, que a gente usa Java para desenvolver, a gente está falando que, para desenvolver essa aplicação de back-end, a gente precisa entender bem de padrões de projeto OO, para que a gente tome boas decisões e acabe com um sistema que seja fácil de manter, que seja simples, que as classes lá dentro não tenham autoacoplamento, porque isso permite que a manutenção seja mais fácil, que as classes tenham alta coesão, porque com alta coesão a gente tem um baixo acoplamento que a gente quer. Então, aqueles padrões de atribuição de responsabilidade, eles são muito importantes para quando a gente está falando de um projeto de back-end. Porque, em geral, especialmente se vocês forem para o mercado de trabalho e forem programar esse tipo de sistema, a gente está falando de sistemas que são vivos, de serviços que vão ser usados por muito tempo, tá? Então, o design dessa aplicação, né, quando vocês pagaram lá no segundo período, no terceiro período, quando vocês aprenderam Java, depois quando vocês aprenderam padrões de projeto, aquele conhecimento ali é importantíssimo aqui para que essa aplicação seja simples e fácil de manter. E a gente só consegue simplicidade e facilidade de manutenção quando a gente tem um bom design das classes que compõem aquele sistema, tá? Então, essa parte de projeto OO, eu não vou tocar muito nesse assunto, porque eu assumo que vocês já têm conhecimento dele. Mas, se vocês acham que precisam de alguma revisão disso e tal, vocês me falam que a gente reserva um tempinho para falar sobre isso, tá certo? Tecnologias, né? Para a gente desenvolver o front e para a gente desenvolver o back, a gente precisa usar tecnologias, né? A gente precisa de uma linguagem de programação, ou de mais de uma linguagem de programação. No caso do back-end, a gente aqui nesse curso vai usar Java e vai usar Spring Boot, tá? Java é a linguagem de programação e Spring Boot é o framework de desenvolvimento que a gente vai usar, quer dizer, a gente vai desenvolver uma aplicação para se acoplar nesse framework e usar serviços desse framework para que seja mais rápido a gente desenvolver essa aplicação, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso, sobre framework, acho que já
É só para dar uma introdução, tá? Um framework que oferece serviços que toda aplicação, todo back-end precisa, então, eu não preciso ficar reinventando a roda, eu posso usar algo que já foi feito, que está lá no framework, tá? Apesar dessa ser a escolha da gente, essa não é a única possibilidade para quem vai desenvolver um sistema de back-end, tá? A gente pode usar Python com framework Django ou outro, Ruby com Rails, JavaScript com Node.js também está sendo muito usado, tá? O que eu falei na aula passada sobre a escolha de Java para essa disciplina é só que quando a gente fala de sistemas corporativos, de grandes sistemas, em que muitas vezes a gente tem grandes bases de dados e a gente precisa de uma certa confiabilidade, uma certa segurança, Java é uma escolha que ainda tem sido muito comum, assim, no mundo dos negócios, certo? Já o desenvolvedor de front-end não tem muito para onde correr, não. Vai ter que saber HTML, CSS, JavaScript, tá? JavaScript é a linguagem para o desenvolvedor de front-end. Alguns desenvolvedores de front-end usam frameworks para ajudar, outros preferem usar só as bibliotecas mesmo dos browsers, porque você fica menos acoplado a tecnologias, tá? Então, a gente vai falar nesse curso só dessa parte de K aqui, e mais especificamente, a gente vai falar de Java e Spring Boot, tá? Mas não hoje, tá? Que é só para vocês terem uma noção das tecnologias que um desenvolvedor de back-end e um desenvolvedor de front-end tem que estudar, certo? Então, como eu já falei, o back-end, ele acaba sendo um serviço. E como é que esse serviço é acessado? Né? Esse serviço tem que ser acessado através de alguma interface, tá? E essa interface a gente chama API, tá? Que é Application Programming Interface. E aí, esse back-end vai sempre expor essa interface. E o front-end tem que conhecer essa interface e concordar com esse contrato dessa interface para poder acessar o serviço oferecido por esse back-end, tá? Aí, se a gente for parar para pensar, o que é que deveria ter nessa API? Né? Essa API, lembrando que ela é a forma como o back-end é exposto através de uma API, e aí o cliente desse sistema é sempre outro programa, e sendo outro programa, essa API precisa definir uma série de detalhes para que essa comunicação seja realizada via rede, né, via internet mais especificamente, tá? Porque o cliente, o browser, por exemplo, o app, ele não vai estar na mesma máquina que o serviço, onde o serviço está rodando, né? Então, por exemplo, a gente tem que definir as regras de comunicação, ou em outras palavras, o protocolo que tem que ser conversado, qual é o endereço de acesso onde esse serviço está rodando, né? Por exemplo, o IP dessa máquina. Qual é a porta dentro dessa máquina, qual é a porta que esse serviço escuta, né, para que a gente consiga identificar o processo específico que vai atender aquele serviço. A gente precisa especificar dentro daquele serviço o que é exatamente, qual a funcionalidade exatamente que a gente quer acessar, né, quando dados precisam ser trocados entre esse cliente, que é o front-end, e esse servidor, é preciso estar muito bem definido o formato desses dados, que dados são, como é que isso é exposto, tá? Então, tudo isso faz parte da definição de uma API. Mas antes da gente entrar em detalhe, a gente vai falar bastante ainda sobre APIs, tá? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, vamos só pincelar um pouquinho sobre a arquitetura dessa aplicação de back-end. Note que agora eu estou falando só do back-end, tá? A arquitetura universal, né, do back-end é um modelo cliente-servidor, tá? A gente vai ter o servidor rodando em alguma máquina, tá? E o cliente rodando em outro dispositivo, outro computador, outro dispositivo, e que vai acessar esse servidor. Vai acessar esse servidor através da internet, né, usando os protocolos da internet, né, o TCP/IP, tá? Então, com isso, esse serviço que está rodando nesse servidor, ele vai poder ser acessado por muitos clientes ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente fala, quem desenvolve back-end precisa pensar em desempenho, essa também é uma característica que a gente precisa levar em consideração. Quantos clientes a gente quer permitir que acesse nosso serviço, tá?
Infelizmente, nesse curso, a gente não vai chegar nesse nível, né, de pensar em desempenho, em escalabilidade, mas essa é uma questão que o desenvolvedor de back-end, na prática, precisa lidar com ela, tá? Aí o cliente universal é o navegador, que é o browser, mas nem sempre precisa ser necessariamente ele, pode ser um app desenvolvido para outros dispositivos, tá? Aí aqui no servidor, né, a gente vai ter um ou mais processos rodando, ouvindo certas portas, e esse cliente tem que saber exatamente que portas são essas para poder acessar. E que endereço é esse onde esse servidor está, né? O endereço IP ou o nome que o serviço DNS vai traduzir no endereço IP, porque essa comunicação é feita via rede, tá? Usando o protocolo TCP/IP. Então, o cliente é sempre quem inicia a conversa. Essa é uma das características principais desse tipo de arquitetura, né? Quem tem um endereço bem conhecido, né, considerando inclusive a porta que está sendo ouvida, é o servidor. O cliente, ele tem que conhecer aquele endereço para poder iniciar a conversa e enviar suas requisições para o servidor, que é onde está rodando o serviço. Em oposição a esse modelo aqui, arquitetural, a gente tem o modelo entre pares, né? P2P, peer-to-peer, que todo mundo conhece, né? BitTorrent, essas aplicações construídas para trocar dados, em que todos os componentes daquela aplicação, ora são clientes, ora são servidores, né? Depende de onde estão os dados que se deseja naquela hora. Ela é um modelo diferente desse modelo cliente-servidor, em que o servidor é sempre o servidor, e é lá nele onde estão os dados, né? Ou é lá nesse servidor que os dados podem ser acessados, a partir desse servidor que os dados podem ser acessados. Então, uma oposição a esse modelo cliente-servidor seria esse modelo entre pares, tá? Então, as aplicações web, elas são, basicamente, elas seguem o modelo cliente-servidor. Aí, considerando esse modelo cliente-servidor, como é que a gente organiza esse servidor, né? Como é que a gente organiza esse serviço ali dentro, tá? Então, a gente vai falar aqui rapidamente também duas arquiteturas diferentes para esse modelo cliente-servidor, que as aplicações, que o back-end, né? A gente vai falar de duas arquiteturas diferentes para o back-end desse modelo cliente-servidor que a gente está falando. Uma é a arquitetura monolítica. Tá? Numa arquitetura monolítica, aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente está pensando numa aplicação corporativa que toma conta de uma série de funcionalidades dentro de uma empresa. Né? Então, que toma conta do financeiro, né? do caixa, de recursos humanos, em termos de contratação de pessoal, de geração de folha de pagamentos, de contratos de compra e venda, sei lá, por exemplo, agendamentos, enfim. Então, é uma aplicação corporativa, né, importante para uma determinada empresa. Quando a gente pensa num modelo, numa arquitetura monolítica, a gente faz com que todos esses módulos, que eles sejam executados em uma única aplicação. É como se a gente tem uma única aplicação que responde por todos eles. Então, na prática, se a gente vai falando de Java, por exemplo, a gente tem um único jar e bota para rodar lá na JVM e aquilo ali, o serviço vai ser exposto. Em contrapartida, existe uma outra arquitetura, que é a arquitetura de microserviços. Essa arquitetura de microserviços, ela tem sido muito comentada, né, nos últimos anos, porque ela traz alguns benefícios. A gente vai falar já uma comparação entre as duas. Primeiro, eu estou só tentando explicar o que é uma e o que é a outra, né? Na arquitetura de microserviço, o cliente acessa um gateway, tá? E aí, dependendo da funcionalidade que o cliente quer, ele vai acessar um servidor diferente aqui, uma aplicação diferente. Então, se a funcionalidade que chega aqui do cliente é um agendamento, vai acessar esse serviço de agendamento. Se gerar folha de pagamento, vai acessar esse serviço do RH, tá? Então, é como se a aplicação, eu preciso de um gateway, porque, na verdade, a aplicação é composta por vários mini-serviços, né? Por isso que se chama de microserviços. Cada microserviço desse é responsável por uma parte lógica da aplicação, né? Em geral, divide-se essa aplicação pela lógica, né? Como aqui, né? O financeiro está aqui, o RH aqui, contratos,
E aí a gente percebe aqui que cada microserviço desse tem sua própria base de dados, tá? Então, se a gente olha, aqui é uma aplicação monolítica, tem uma única base de dados e todos os serviços, né, toda a funcionalidade rodando em um único serviço aqui, e em contrapartida, microserviços, a gente tem que dividir esse servição grandão em vários microserviços, cada um com sua base de dados diferente, tá? Então, vamos pensar assim em vantagens e desvantagens. Alguém vê alguma vantagem dessa arquitetura monolítica? A vantagem é que está tudo junto no único bloco. Então, se eu precisar de dados do financeiro, fazer um relacionamento com o financeiro e RH, vai ser mais fácil botar tudo junto. Mas Perfeito. a desvantagem também é que está tudo junto. Se um cair, vai cair todo mundo. Exatamente. Essa é a grande desvantagem. Outra, se chega um arquiteto de software novo aqui, numa situação de uma arquitetura monolítica, ele tem que aprender sobre todos os pacotes aqui, né? Já se eu chego aqui no microserviço, ele pode ser lotado aqui, você vai ficar trabalhando só com RH e contratos, então ele já pode diminuir a quantidade de informação sobre essa aplicação que ele precisa, né? O que mais, pessoal? A gente pode pensar em outras coisinhas também. Isso, quem foi que falou? Quem foi que respondeu, que eu não vi? Foi quem? Eu. Francivaldo. Francivaldo. Isso Francivaldo falou de ser um único ponto de falha na minha opinião, né, a desvantagem maior de um sistema monolítico, certo? Mas realmente tem a vantagem de ter uma única base de dados. Então, por exemplo, eu não preciso repetir dados, né? Provavelmente, sei lá, RH e financeiro talvez tenham dados em comum entre RH e financeiro, né? Até porque RH vai gerar folha de pagamento tem a ver com finança. Então, vai ser bem mais complexo eu fazer esse design desses dados, em que os dados, eles se repetem em bases de dados diferentes. Como é que eu vou manter esses dados, esqueci a palavra, a coerência, assim, desses dados, esqueci a palavra, tem uma palavrinha, né, porque se os dois estão enxergando o mesmo dado, então, se eu atualizo em uma base de dados, a outra tem que refletir aquela atualização, por exemplo, né, então, tem algumas situações em que desenvolver para esse modelo de microserviço aqui vai ter umas complexidades que não vão existir nesse outro modelo de aplicação monolítica, certo? Aí vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa, ó. Ponto único de falha, uma das principais, quando eu coloco um menos aqui é porque é um ponto negativo, aí um mais é um ponto positivo, tá? Então, na arquitetura monolítica, a gente tem um ponto único de falha daquele serviço. Já na arquitetura de microserviços, os microserviços, eles vão falhar de forma independente, né? Falhou o RH, falhou só o RH. Os outros, agendamento, financeiro, está tudo funcionando, tá? A base do código, quando a gente fala na arquitetura monolítica, ela é mais extensa e mais complexa, que é o que eu falei. Chega um programador novo, ele tem que conhecer toda a base de código. Enquanto que, quando a gente está falando de microserviços, chega um programador novo, ele pode estar associado não está associado a todos os microserviços, então ele não precisa entender de todos eles, né? Só de alguns, e aí vai ser uma base de código menor e mais simples de entender, tá? Outra desvantagem do monolítico é a escolha da tecnologia, né? A gente viu ainda agora, num dos slides anteriores, que quando a gente está falando de desenvolvimento de back-end, a gente pode escolher diferentes tecnologias, né? Pode escolher Java, Python, JavaScript, Golang, Kotlin, tem um monte de tecnologias que a gente pode escolher, tá? Claro que nenhuma tecnologia é uma bala de prata, né? Às vezes, dependendo da funcionalidade que a gente quer, uma tecnologia é melhor que a outra, né? Então, quando a gente fala de um back-end, que é um arquiteto com arquitetura monolítica, a gente escolheu a tecnologia e é só aquela tecnologia que a gente vai usar. Já quando a gente está falando de microserviço,
Cada microserviço desse pode ser escrito em uma tecnologia diferente. Então, pode ser Java, outro pode ser JavaScript, outro pode ser Golang, outro pode ser, sei lá, Python, tá? Então, dá essa flexibilidade para que os microserviços usem tecnologias diferentes em prol, sei lá, do desempenho, ou seja lá de quê, dessa aplicação, tá? O sistema monolítico, por outro lado, ele é muito mais simples de implantar. Não falei ainda essa palavra implantar, né? Implantar esse serviço é acessado via rede, né? Então, esse serviço, ele precisa estar executando em algum servidor na rede, para que ele seja acessado na rede pelos clientes, tá? Então, não sei, quem já teve a possibilidade de trabalhar com isso, provavelmente já implantou algum serviço no Heroku, que é ele é um serviço, né, que permite que a gente implante o back-end de forma gratuita, né, com algumas limitações, mas de forma gratuita, e aí a gente consegue acessar aquele serviço de qualquer lugar do mundo, tá? E é gratuito fazer isso. Porque é diferente, eu desenvolvo aqui na minha máquina, tá? A minha máquina está aqui na Wi-Fi aqui da minha casa, com um endereço aqui privado, né? E não é uma máquina preparada para ser acessada via rede, a não ser que eu prepare essa máquina com um endereço público, que algum DNS saiba, de um domínio, que algum DNS saiba traduzir de verdade, aí sim eu posso implantar aqui na minha máquina e esse endereço, né, dessa máquina vai ser usado para acessar esse serviço, tá? Mas, caso contrário, a gente simplesmente botar para rodar aqui na máquina não significa que qualquer cliente de qualquer lugar do mundo vai ter acesso, né? Então, implantar isso é você botar esse serviço para rodar em um servidor, né, um servidor na internet que possa ser usado, possa ser acessado pelos clientes que estão na internet, tá? Implantar isso. Então, a implantação desse sistema aqui é muito mais simples, concordam? Porque eu tenho um já só, né? Eu vou implantar um serviço, né? Já a implantação desse aqui, eu vou implantar vários serviços, fora a configuração desse gateway, né? Porque eu tenho que ter um ponto único de entrada para o cliente. O cliente não é obrigado a saber, para falar com o financeiro, eu vou falar com tal endereço, para falar com tal RH, vai ser tal endpoint, para falar com... O cliente não é obrigado a saber isso. Então, o cliente vai falar com o gateway, e o gateway é que vai fazer essa ponte com os vários microserviços, tá? E ainda tem E seria como um load balancer. Opa, desculpa Oi? atrapalhar, foi mal, esqueci de levantar a mão. Pode falar. Não, mas tipo, ainda tem outro problema que eu acho um dos maiores ainda, que é o fato de cada microserviço desse precisar se comunicar entre si, né? Aí você teria que ter Muitas vezes vai precisar. Aí você teria que ter uma instância de Eureka ou algo do tipo que faça eles se comunicarem entre si, que eu acho que é bem problemático. Pois é. Então, assim, apesar de ter muitas vantagens, né, essa arquitetura de microserviço, ela também tem essas desvantagens, né, dessas complexidades, por exemplo. E quando a gente fala de monolítico, só para terminar, como está tudo dentro de um serviço, a gente não precisa de duplicidade de código, né? Se a gente quer acessar se um determinado módulo, né, um pacote dentro daquele jar lá, né, se um determinado pacote quer acessar a funcionalidade de outro, a gente vai brincar aí com essas visibilidades e vai permitir reusar código, né, dentro do próprio serviço. Já quando a gente está falando de microserviços, como são serviços implantados em máquinas diferentes, muitas vezes a gente pode precisar repetir código e repetir dados para os microserviços, né? O que também é algo que é um desafio, especialmente quando a gente fala de dados, e especialmente quando a gente lembra da parte de manutenção, né? Porque uma mudança em uma parte do sistema pode requerer uma mudança em outros serviços, dependendo de quanta duplicidade há de código e de dados ali, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor, monolítico ou microserviços? Aí depende do problema que você quer resolver, né? Não tem uma resposta certa. Pelo menos eu não acho. Eu concordo plenamente com você. Não tem uma resposta certa, tá?
E a forma de decidir isso é algo complexo, né? Vai depender da experiência do arquiteto, do time, né? De quanto tempo tem para desenvolver aquilo, de pesar vantagens, desvantagens, o que é que você ganha com um, o que é que você ganha com o outro, o que é que você perde com um, o que é que você perde com o outro, para poder decidir, né? O que tem sido feito na prática é começar, se é um sistema novo, começar com o monolítico, tá? Que é algo muito mais simples de ser desenvolvido, de ser implantado, de você ter uma versão anual o mais rápido possível. E migrar para um microserviço só quando você vê realmente uma vantagem de assumir as complexidades de ter um microserviço, tá? Então, isso é uma dica das pessoas que desenvolvem esse tipo de sistema há mais tempo, tá? Às vezes, você tem um sistema que já é uma arquitetura monolítica, aí vem o mesmo cliente pede um outro sistema, sei lá, um outro projeto que é parecido, e você acaba optando por mexer na arquitetura, que era monolítica, e passar para microserviço, porque vai ser mais interessante agora que você tem esse outro projeto também, tá? E aí não vai existir a solução perfeita. Mas para a gente aqui nesse curso, que é um curso introdutório, né, desse desenvolvimento desse tipo de sistema, a gente vai focar na parte de back-end, vou focar no back-end que expõe uma API REST, a gente vai falar sobre ela já já, e a gente vai focar em arquiteturas monolíticas, tá? A gente não vai desenvolver aqui arquiteturas de microserviço, tá? Porque não faz sentido começar, se é introdutório, começar já com arquitetura que é muito mais sofisticada, tá bom? E as arquiteturas monolíticas, elas aparentemente são mais simples, mas não significa que elas não são usadas, tá? Elas ainda compõem grande parte das aplicações corporativas que existem aí na web. Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo calado, só né, foi Francivaldo e Valdir que estão falando aqui comigo. Até o momento, tranquilo, professor. Joia, Márcio. Vocês avisem, tá? Então, vamos seguir. Então, vamos voltar um pouquinho a falar de APIs, né? A API é como se fosse o contrato de uso do back-end. Eu quero acessar o serviço que é oferecido por aquele back-end, então eu tenho que conhecer a API que esse back-end expõe para poder acessar esse serviço, tá? Então, a gente precisa entender aqui nesse curso, né, que essa API, ela está bem atrelada à funcionalidade daquele serviço, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um back-end que tem toda a lógica para gerenciar uma escola, tá? Então, esse back-end, ele vai acessar bases de dados, né, que são relacionadas a dados de uma escola, né? Esse exemplo é bom porque todo mundo já estudou, todo mundo tem uma noção de que dados a gente vai ter ali, né? A gente vai ter alunos, professores, disciplinas, sei lá, salas de repente, a gente vai ter funcionalidades como matrículas de alunos, contratação de professores, alocação de professores para turmas, né? A gente vai ter funcionalidade de definir horários de aulas, determinadas aulas, e assim por diante, tá? Pagamentos, né? Receber o pagamento das mensalidades dos alunos, realizar o pagamento dos professores, tá? Isso aqui só de forma simplificada, deve ter muito mais se você for pensar numa aplicação desse tipo, né? E aí, como é que essa lógica é acessada, né? O desenvolvedor de back-end, ele vai pensar em todos esses substantivos, né? Alunos, professores, salas, mensalidades, tudo isso provavelmente vai se transformar em tabelas lá no nosso banco de dados, tá? Vão ser entidades do sistema, tá? Faz sentido que essas coisas, né? Alunos, professores, mensalidades, que sejam recursos que esse serviço expõe, tá? Já introduzindo aqui um pouquinho de REST. E que a gente possa acessar esses recursos e adicionar, modificá-los, deletá-los, né? Quando eu matriculo um aluno, eu estou modificando a base de dados de aluno porque eu estou adicionando um novo aluno, né? Quando um aluno é desmatriculado, eu estou modificando essa base de dados porque eu estou desmatriculando um aluno, estou removendo um aluno dali, né? Quando um professor é contratado ou quando ele é demitido,
vai modificar uma base de dados, né? Então, a gente já, só relembrando, né, que o back-end, ele tem essa conexão com os dados, né? O back-end é que é responsável por acessar esses dados, gerenciar esses dados de forma correta e segura, né? Então, como é que essa lógica vai ser acessada? Se a gente está falando de um serviço web, ela vai ser acessada provavelmente via um browser, por exemplo, né? Ou a gente pode ter um front-end que são front-ends visões, né, dessa aplicação que são apps para dispositivos móveis, por exemplo, tá? Agora, essas aplicações de front-end, elas vão usar a API que esse serviço expõe, o contrato que esse serviço expõe, para poder acessar esse serviço, tá? E aí, como tem esse contrato que é exposto em um servidor que está respondendo por essas funcionalidades expostas nesse contrato, a gente pode ter vários clientes, né, usando essa aplicação e com views diferentes, né, com visões diferentes daquele serviço, tá? Que eu já falei, com visões diferentes. Então, o que a gente tem a gente vai sempre ter os dados, a gente tem o programa de back-end, né, que acessa esses dados, e aqui a gente tem uma API, que é como se fosse um contrato, que diz quais são as funcionalidades que podem ser acessadas e como cada funcionalidade dessa pode ser acessada. E aí, as várias visões dessa aplicação vão acessar essa API, tá? O software que acessa essa API, geralmente, é o front-end, né, com uma interface gráfica para usuários humanos, mas também podem ser outros serviços, outras aplicações, tá? Então, a API é o que permite a interoperabilidade entre essas aplicações, entre o front-end e o back-end. É essa API que está ali no meio. E é graças a ela que a gente consegue ter vários front-ends acessando o mesmo serviço, tá? O que está por trás da API é o back-end, como a gente já falou, né? Como a gente já mostrou aqui, o que está aqui por trás é o back-end, tá? Que acessa os dados. E aí a API é projetada para permitir que os clientes se conectem nessa API, usem aquele serviço que está sendo oferecido de forma coordenada, né? Porque não é qualquer uso, eu não posso fazer qualquer coisa, só posso usar o que a API permite que eu use, o que aquele contrato da API permite que eu use, tá? Então, quem quiser acessar aquele back-end, né, vai ter que seguir o contrato da API. Aí, de novo, vamos entrando aqui em mais detalhe. O que é que essa API tem que definir, então? A gente tem que parar e pensar. Essa API, ela precisa definir tudo que uma aplicação precisa saber para acessar outra aplicação. Então, imagine que você está desenvolvendo uma aplicação e precisa acessar outra. Como é que você... que informação você precisa para acessar? Então, a primeira, qual é o protocolo de comunicação que vai ser usado? Porque a gente está falando de acesso via rede. Eu quero acessar um servidor, quero acessar um serviço através da rede, então eu preciso de um protocolo, né, que é como se fosse o idioma que o cliente e o servidor vão falar. Né? Não adianta o cliente estar falando chinês e o servidor não sabe falar chinês, só fala português, já começou errada a comunicação. Os dois têm que falar o mesmo idioma, e esse idioma a gente chama de o protocolo, tá? Qual o protocolo usado na web para comunicação? Vocês lembram? O HTTP. HTTP, perfeito. Então, aqui já fica a dica. A gente está falando de aplicações web, então provavelmente o protocolo que essa API vai definir como sendo o protocolo de comunicação vai ser o HTTP, tá? Quando a gente está trocando, solicitando funcionalidade de um certo serviço, é comum que a gente precise trocar dados com aquele serviço, sejam dados que a gente oferece para o serviço, dependendo da interação, né? Se eu quero adicionar um novo aluno, eu preciso mandar os dados desse novo aluno, né? Se eu quero recuperar os dados de uma determinada disciplina, por exemplo, eu preciso mandar dados, preciso mandar a identificação dessa disciplina, mas eu preciso, como software, entender qual é o dado que eu vou receber de volta, né, para poder mostrar para o meu usuário, já que eu sou o front-end, eu sou um software que vou acessar o back-end. Então, os tipos de dados trocados, o formato, né,
desses dados também precisa ser muito bem definido nessa API. Né? Na web, quais são os tipos, quais são os formatos de dados mais comuns? Se minha pergunta vai ser, vocês vão entender. Quais são os formatos dos dados? JSON, XML, é isso que a gente usa na internet, concorda? Para formatar esses dados e conseguir trocar dados entre o cliente e o servidor, tá? Os nomes das funções, né, que são as funcionalidades, né, que a gente pode acessar. Então, filtros de pesquisa, como é que eu vou fazer uma pesquisa nos dados, que tipo de filtro eu posso enviar, quando é que eu preciso mandar parâmetros de entrada, e em que formato, né, que a gente já falou, que erros podem ocorrer, né, para cada função que eu posso acessar nesse contrato, quais são os erros que podem ocorrer, para eu me preparar como software, para poder lidar com eles, e para poder expor para o usuário final, por exemplo, né. Então, essas são informações que uma API precisa definir, tá, de forma bem genérica, certo? Mas, aqui nesse curso, a gente só vai falar de API REST, certo? E a API REST é uma API que está sendo muito usada, né, há alguns anos já. E é uma API que ela se apoia nos padrões da internet. Então, quando eu perguntei para vocês qual é o protocolo de comunicação na web, na internet, vocês falaram logo HTTP. Pois é, uma API REST, ela sempre vai usar esse protocolo, tá? Dados, quais são os formatos de dados que são usados na web? Geralmente são dados leves, JSON, XML, são os mais comuns. Então, essa API sempre vai trocar dados nesses formatos que são dados de padrões da internet, tá? As funções, né, quando a gente está falando de REST, né, o que ficou mais nebuloso, eu acho, que agora aqui na aula que eu falei, né, precisa falar, a API precisa definir quais são as funcionalidades, né. Quando a gente está falando de REST, existe o conceito de um recurso, tá? Um recurso é como se fosse uma abstração de dado que faz sentido ser exposto, assim, para aquele serviço, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando daquela aplicação que gerencia uma escola, né? A gente pode pensar em recursos que são os alunos, né? A gente vai precisar representar alunos ali dentro. Recursos que são professores, disciplinas, né? Mensalidade, sei lá, enfim. Outros funcionários da escola também podem ser recursos. Tá? Então, essas funções que a gente diz que a API expõe, na verdade, elas sempre estão atreladas a algum recurso. É como se eu estivesse fazendo uma ação em um recurso. Tá? Então, quando eu matriculo um aluno, eu estou adicionando um novo elemento nesse recurso aluno, né? Estou mexendo no recurso aluno. Quando eu contrato um professor, estou mexendo no recurso professor. Então, as funções, elas têm a ver com ações sobre esses recursos, tá? E tudo isso vai ser representado por uma URI. Já vou dar um exemplo que vai ficar talvez mais claro, certo? Mas, além disso, a API REST, ela define algumas outras características, e a mais importante delas, que não pode ser quebrada, é que a comunicação entre o cliente e o servidor não mantém estado. Isso significa que, quando um cliente está falando com o servidor, tá? Vamos supor que essa aplicação aí da escola, tá? Eu sou um cliente, sei lá, sou um diretor da escola, e quero matricular um aluno, tá? É óbvio que essa função de matricular um aluno, quer dizer, adicionar um elemento nesse recurso aluno, provavelmente não é todo mundo que pode acessar essa função, né? Só alguns papéis específicos, como, por exemplo, o diretor pode acessar essa função. Então, em algum momento antes, estou usando essa aplicação como diretor. Provavelmente, a primeira tela para mim, que eu sou a diretora, foi do meu login, né? Eu coloquei um login, uma senha, e aí eu, me autentiquei naquele serviço, né? Quando eu faço isso, antigamente, quando eu era aluna de graduação e estudava, quando eu fazia isso,
o servidor que me atendeu guardava essas minhas credenciais. E aí, nas minhas próximas interações com esse sistema, quando eu fosse, por exemplo, adicionar um aluno, esse servidor sabia disso, que eu era, porque ele estava mantendo informações sobre essa minha interação passada com o sistema, sabia disso, e aí falava. Aí, quando eu tentasse adicionar um aluno, ele permitia, porque ele sabia que eu era a diretora da escola, tá? Quando a gente chamava isso, inclusive, que existia afinidade de sessão, né? Às vezes, a gente tinha múltiplos servidores rodando o mesmo serviço, mas eu, como cliente, se eu me autentiquei em um, a partir dali, eu tenho que me manter naquele ali, tá? Eu, como cliente, se comecei a criar uma cestinha de compra, sei lá, uma aplicação de comércio eletrônico, só para dar outro exemplo, e aí eu, como cliente, comecei a adicionar produtos na minha cesta de compra, eu não posso usar outro servidor, porque quem conhecia a minha cestinha de compras era aquele servidor que eu estava conversando inicialmente, tá? Isso era chamado de afinidade de sessão. Isso é algo muito ruim. Alguém tem noção de por que isso é ruim? Não? Especialmente se a gente pensar, essa aplicação assim da escola não foi tão boa, né? Mas a de comércio eletrônico já é melhor, né? Especialmente se a gente pensar em uma aplicação que pode ter milhares de usuários no mundo inteiro. Será que é bom manter essa afinidade de sessão? Será que é fácil balancear a carga entre os vários servidores daquela aplicação? O que é que vocês acham? E se aquele servidor, de repente, no meio da interação, sei lá, falta energia, cai a rede, alguma coisa acontece e aquele servidor para de funcionar? Aquele cliente, ele perde toda a interação dele com o serviço, né? Todo mundo calado. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, professora. Ouvindo e pensativo. Tá. Então, assim, esse tipo de interação que mantém essa afinidade com o servidor que está ali atendendo, né, ela é ruim, né, porque dá uma dependência muito forte daquele servidor específico com aquele cliente, né? Então, quando a API REST foi definida, uma das características dessa API é a comunicação sem estado. Então, se antes a cestinha de compra ficava lá no servidor e eu precisava ter uma afinidade de sessão, agora não pode mais. Cada interação que o cliente tem com o servidor, todas as informações necessárias para que aquela interação ocorra, para que aquele pedido que o cliente está fazendo seja realizado, o cliente tem que mandar essas informações. Tá? Então, por exemplo, se eu sou a diretora da escola, eu já me autentiquei antes, eu preciso receber do servidor algo que me identifique, porque nas próximas interações eu preciso mandar essa identificação, porque o servidor não vai saber quem eu sou. Então, eu preciso mandar na minha requisição. Se eu sou um cliente de um comércio eletrônico e eu estou adicionando produtos em uma cesta de compras, então eu preciso mandar para o servidor essa cesta de compras de alguma forma. Quando eu for adicionar um novo produto, ou quando eu for fechar essa compra, porque ele não vai saber quem é a minha cesta de compras. Quem deve toda a informação necessária para que uma funcionalidade seja realizada, incluindo essas informações de credenciais, né, porque nem todas as funcionalidades podem ser expostas para todos os papéis de todos os usuários, né? Tudo precisa ser passado para o servidor. E aí, com isso, a gente diminui essa dependência entre cliente e servidor. Qualquer servidor, né? Se eu estiver falando de uma aplicação, que eu tenho vários servidores, o serviço está implantado em vários servidores, por questões de desempenho, qualquer servidor pode me atender, tá? Eu não preciso mais manter a afinidade de sessão. Então, fazer o balanceamento de carga entre esses servidores é muito mais simples do que antes, por exemplo. E mais, se um desses servidores falhar, não tem problema, não perco nada dessa interação, porque as informações eu estou sempre mandando de novo, tá? O que é ruim? O que é ruim é que a gente vai sempre usar mais a rede, né? Porque informações que antes ficavam no servidor, agora precisam ficar no cliente. E o cliente, cada vez que solicita algo, precisa mandar
as informações necessárias para que essa funcionalidade seja executada lá no servidor, ok? É muito comum que sejam informações de credenciais, que são tokens, por exemplo, né? Depende do tipo de segurança que a gente tiver executando, mas, em geral, tokens é o que a gente vai aprender aqui nessa disciplina, para expor quem é aquele cliente que está solicitando algo, para que o servidor consiga identificar quem é esse cliente e ver se aquela função que está sendo pedida pode ser executada ou não, por exemplo, tá? O REST também define um negocinho que eu nunca sei decorado, mas é RateOS, tá? A ideia do REST, na verdade, é minimizar ao máximo a dependência entre cliente e servidor, né? Se a gente sabe que eu, como cliente, para acessar um serviço, preciso saber qual é a API, isso é uma dependência, né? Vamos supor que eu estou naquela loja, né? No comércio eletrônico, é um serviço de comércio eletrônico, tá? Se eu faço uma busca por um determinado produto, tá? E aí eu realizo uma interação, né, com aquele serviço, usando essa API, eu faço uma busca por um determinado produto. Aí vem a resposta para mim, tá? Quais são as próximas ações que eu posso executar, né? Se eu estiver usando esse negócio RateOS, né? Se eu estiver seguindo essa determinação aqui, RateOS, na própria resposta da busca que eu fiz, vai vir, ó, dado que você está aí nesse estado, você pode agora acessar tais e tais e tais e tais funcionalidades aqui desse serviço. Então, quando a gente está nesse nível aí de desacoplamento entre cliente e servidor, o cliente só precisa saber o primeiro acesso, qual é o endereço do primeiro acesso do servidor. E aí, a partir daí, na própria resposta que o servidor dá, ele diz, ó, agora você pode acessar tais funcionalidades. E cada vez que o servidor dá uma resposta, ele indica quais são as próximas funcionalidades que o cliente pode acessar. E aí, isso minimiza a dependência mais ainda entre cliente e servidor. A gente não vai chegar nesse ponto aqui, tá? No nosso curso, eu só quis falar para vocês, quando vocês estiverem estudando REST, se virem isso, não ficar totalmente alheio, sem saber o que é, tá? E aí, como eu falei, né? A interação é stateless, repetindo, né? Para gravar. Cada requisição, ela deve trazer a informação necessária para que ela seja atendida, tá? E aí, os estados dessas sessões entre cliente e servidor fica nos clientes e não mais no servidor. O que, como eu já falei, é bom para escalabilidade, é bom para balanceamento de carga, é bom porque se um servidor específico falhar, outros continuam funcionando, tá? Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque vai usar mais redes, já que em cada troca, né, em cada interação entre cliente e servidor, o cliente vai precisar mandar mais informação para que o servidor consiga resolver aquela funcionalidade que o cliente está solicitando, tá? Algumas informações podem ficar em cache, aí tem todo um trade-off aí, se isso fica em cache, se não fica no cliente, enfim. Eu não vou discutir isso quando vocês forem pagar alguma disciplina para falar sobre o front, aí isso provavelmente vai ser uma questão de discussão, tá? Falar um pouquinho mais sobre os recursos, tá? Os recursos de uma API REST, tá? Eu diria que um recurso é uma abstração sobre um determinado tipo de informação que a API gerencia, tá? Em geral, esses recursos, quando a gente pensa nessas funcionalidades, a gente vai extraindo substantivos importantes daquele domínio de problema, sabe? Como eu falei, né, na escola, era aluno, professor, sei lá, salas, enfim. No e-commerce, a gente pode pensar em produto, cliente, venda, tá? E aí, cada recurso desse deve ter uma identificação única, tá? Que é o que a gente chama, por exemplo, é o caminho para acessar aquele recurso, tá? Eu não posso fazer com que o caminho, que seria a URI que eu vou formar para acessar o recurso produto, ele não pode ser igual à API que eu vou formar para acessar o recurso cliente,
Tem que ser identificações diferentes para recursos diferentes, identificações únicas, tá? Porque eu preciso diferenciar, a API precisa diferenciar qual é o recurso que ela vai manipular naquela requisição que ela está recebendo, certo? E aí a identificação do recurso é feita por URI, a gente chama de rota, de caminho, enfim, tem um monte de nomes diferentes. E o design dessa API REST, ele é basicamente pensar em quais são os recursos que a gente quer expor, né, nessa API, quais são essas abstrações que a gente quer expor nessa API, quais são as ações que a gente quer permitir que sejam realizados nesses recursos, quais são os parâmetros que precisam ser passados, tá? E qual é que vai ser essa identificação única desses recursos, né? Porque é isso que vai compor essa URI. E aí existe um monte de regras, tá? Que a gente vai falar delas. Não sei se hoje vai dar tempo, eu acredito que não, mas a gente vai falar delas. Então, existem muitas regras, como boas práticas, sabe? Para o desenvolvimento, para o projeto dessas rotas, né? Dessas URIs, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma API de um restaurante italiano, vai fazer entrega, tá? E aí eu posso ter uma rota que vai ser esse barra, né? Lembrem, essas URIs são parecidas com aquelas que a gente coloca no browser para acessar, né? Protocolo, HTTP, endereço do servidor, barra. Depois desse barra, é a identificação do recurso que eu quero acessar. Então, por exemplo, eu posso ter barra parmegiana filé grande, parmegiana filé médio, parmegiana peixe pequena. Ou é o mesmo sistema, mas uma API diferente seria, eu tenho um recurso que é parmegiana, e dentro desse recurso, por exemplo, eu tenho parâmetros de busca, que é o que vem com aquele interroga lá na URL. Não sei se vocês já usaram. Você tem parmegiana, se você colocar interroga, sei lá, tipo, e esse tipo pode ser filé e pode ser peixe, por exemplo. Então, você está usando um parâmetro de busca aí dentro desse recurso, tá? Então, é só para exemplificar, a gente vai falar muito mais sobre isso, é só para exemplificar que o projeto da API REST, ele passa especificamente definir que recursos são esses, como é que você identifica esses recursos unicamente, e quais são as ações que a gente pode, que o serviço, né, permite para cada recurso desse, tá? E aí, pensar nessas identificações é uma das partes mais importantes do projeto de uma API REST, tá? A gente vai falar aqui de 2 tipos de projeto diferentes. Tem o projeto da API, que é esse contrato que o serviço expõe, e tem o projeto do sistema especificamente, que é um projeto OO, que vocês já aprenderam a fazer no passado, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta antes de a gente continuar? Falar mais pelo menos uns 20 minutinhos, eu acho que dá tempo de fazer essa revisão de HTTP antes de terminar a aula. Nenhuma pergunta, então vamos lá. Só para a gente revisar um pouco, né, algo que vocês provavelmente viram lá em rede de computadores, né? Quando a gente tem um modelo cliente-servidor, então a gente tem uma máquina que é o cliente, eu estou falando máquina, mas claro que pode ser um computador, pode ser um celular, um tablet, tá? Qualquer dispositivo que tenha processamento, memória e acesso à rede, certo? E a gente tem uma máquina que é o servidor, tá? Se a gente está falando de padrões da internet, então a gente necessariamente está falando da pilha de protocolos TCP/IP, certo? Essa pilha, ela conta com algumas camadas, né? Tem a camada de aplicação, que é em cima da camada de transporte, né? Que a camada de transporte, ela fala TCP e fala UDP, né? Sendo que ela HTTP é TCP. Depois tem a camada de rede, que é a camada IP. Depois tem a camada de enlace, né? Que são os nossos dispositivos de rede, né? Por exemplo, aqueles dispositivos Ethernet, de rede Ethernet, para redes locais, ou satélite, enfim, essa camada que vai reconhecer esse hardware de comunicação na rede, né? Cada vez, quando eu tenho um cliente aqui, eu vou ter as diversas aplicações dos clientes. Essas aplicações, elas vão falar
algum protocolo de aplicação. No nosso caso, é o protocolo HTTP. E aí, quando uma aplicação fala esse protocolo, é gerada uma mensagem HTTP, né, com uma mensagem que vai ter cabeçalho, vai ter corpo, enfim. O protocolo define qual é o formato daquela mensagem daquele protocolo. A gente vai ver isso já já. E aí, essa mensagem vai descendo aqui nessa pilha, cada camada vai adicionando informações de controle, né? Transporte pode adicionar informações de controle, como, por exemplo, porta, tudo mais. Depois, IP também adiciona informações, e assim, quando essa mensagem chega aqui embaixo, ela tem a mensagem HTTP que estava lá dentro e mais várias outras informações de controle que essas outras camadas foram adicionando, né? Quando a gente quer que esse cliente se comunique com esse servidor, então essa mensagem que foi gerada aqui, ela tem que chegar aqui na aplicação do seu, né? Essa mensagem HTTP que foi gerada aqui, ela precisa chegar intacta, a mesma mensagem aqui no servidor. E aí, essa mensagem vai descer nessa pilha, né? Outras informações vão sendo adicionadas. Essa mensagem vai ser roteada através da internet, tá? Nos pontos intermediários, essa mensagem não sobe até a camada de aplicação, ela só fica na camada de rede. Então, aqui na camada de rede, chegou no roteador, o roteador vê qual é o IP, olha a sua tabela de rotas e roteia para o próximo hop, que vai receber aquela mensagem. Recebe a mensagem, é um roteador, só vai até a camada de rede, e assim essa mensagem chega no seu destino, né? Isso é padrão internet, isso é comunicação via internet, tá? Então, essa comunicação garante para a gente que, se esse endereço que esse cliente, se esse endereço que o servidor está respondendo está correto, né? Esse nome, por exemplo, então, essa mensagem que foi mandada por esse cliente vai chegar aqui nesse servidor, tá? E a gente, como desenvolvedor desse back-end, que vai expor uma API, que vai se usar dessa tecnologia de comunicação, dado que a gente está usando essa pilha, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com a ordenação das mensagens que chegam, porque isso tudo já é resolvido pelos protocolos aqui TCP/IP, pela pilha aqui do protocolo, tá certo? Não quero entrar em detalhes, mas era só uma revisão, para a gente ter uma noção que aqui o cliente vai gerar uma requisição, que vai passar por essa rede, vai chegar aqui no servidor, o servidor vai realizar um processamento, vai gerar uma resposta, e essa resposta vai voltar pela internet, né, passando por vários roteadores até chegar nesse cliente de volta, tá? E aqui, como a gente está falando de HTTP, do protocolo HTTP, né, já que a gente vai lidar com APIs REST, então aqui a mensagem que é gerada no cliente é uma requisição HTTP, já que é sempre o cliente que inicia a comunicação, então ele precisa gerar uma requisição, e aqui no servidor vai ser gerada uma resposta HTTP em resposta a essa requisição que o cliente iniciou, tá? Não existe isso do servidor, de repente, vou gerar uma requisição para um cliente. Não, nunca vai existir isso. Sempre é uma requisição que o cliente gera até chegar no servidor, tá? Então, vocês já começam a ter essa intuição, né? Para testar o seu serviço que você está desenvolvendo, né? A sua aplicação back-end, você vai precisar gerar uma requisição HTTP, né? Que obedeça a API daquele serviço que você está expondo, para testar se esse serviço está correto ou não, ok? E aí, quando você manda isso para o servidor vai fazer o processamento, vai gerar a resposta, e a gente vai receber essa resposta, que é uma mensagem HTTP. Uma resposta HTTP, e a gente vai dar essa resposta para ver se está correta. Se a gente automatiza esse processo, tá? A gente pode ter alguns testes automáticos do nosso serviço de back-end, ok? Então, a comunicação é feita, né, sempre iniciando do lado cliente, é o que a gente já falou, né? O cliente, muito provavelmente usando um browser, mas pode ser outra aplicação.
vai enviar uma requisição HTTP, tá? O protocolo HTTP define claramente qual é o formato dessa requisição. Essa requisição chega, né, aqui no nosso lado servidor através da API, né? Vai existir aqui no lado servidor um componente responsável por receber essa requisição e traduzir essa requisição no processamento que vai ser necessário para que essa requisição seja atendida, tá? Só dando um spoiler, esse componente é um controlador, tá? Ele vai receber essa requisição, ele vai ler essa requisição e ele vai acionar dentro do nosso serviço, né, do nosso back-end, os componentes adequados para atender essa requisição, ok? Uma vez que o processamento foi realizado, né, dentro do lado servidor, uma resposta HTTP vai ser gerada. Essa resposta HTTP, que também é o formato dessa resposta e os dados que ela contém são definidos, né, os cabeçalhos, dados de controle e tudo mais, são definidos pelo protocolo HTTP, essa resposta é formada e é retornada para o browser, tá? Essa é uma interação, essa a interação que ocorre entre o cliente e o servidor, tá? A gente já vê aqui, só introduzindo um detalhe não, uma coisa que é no futuro, mas para vocês já irem tendo noção, né, a API REST é como se fosse um padrão, né? É um padrão. Quando a gente fala que a API é REST, automaticamente a gente já sabe, então usa HTTP, a comunicação é stateless, né? Tem que usar formato de dados leves, que sejam usados na web. Então, do ponto de vista de um programador, né, saber que ele vai desenvolver uma API REST já dá para aquele programador uma série de informações sobre essa API, dado que ela é uma API REST. Então, acaba sendo um padrão que facilita a programação. E dado que certas coisas sempre vão precisar ser feitas, como, por exemplo, leitura de uma requisição HTTP, quando chega, gerar uma resposta HTTP no formato correto, né, definido pelo HTTP. Essas são funcionalidades que vão ter que ser feitas aqui dentro do lado servidor, né? Então, é esse tipo de funcionalidade que o framework vai fazer para a gente, né? A gente não vai precisar se preocupar em juntar bit a bit para compor uma mensagem HTTP, né? O framework vai fazer para a gente tudo que é comum a todas as aplicações que expõem uma API REST, tá? Aqui, quando a gente está falando de HTTP, né, essa requisição, ela vem associada a um método, tá? Esse método HTTP, ele define uma ação, tá? Que são, para quem já programou HTML, deve saber, né? Get, post, delete, put, patch, né? Tem outros lá, head, enfim. O protocolo HTTP define essa ação, né? Define esse método, tá? E aí, toda requisição HTTP que é gerada aqui por esse cliente, ela deve indicar necessariamente qual é esse método, né, que está associado a essa requisição. Quando aqui no servidor vai ser feita a leitura dessa requisição, esse método vai ser identificado. E aí esse método é o que vai dizer, né, se a gente for parar para pensar nesses métodos, é esse método que vai dizer o tipo de ação que eu vou realizar sobre os dados. Se eu vou inserir algo novo, se eu vou atualizar algo que já existia, se eu vou deletar, se eu vou apenas fazer um get, que é recuperar, tá? Então, essa ação que está dentro, esse método que está dentro dessa requisição HTTP é que vai definir o tipo de ação que eu vou realizar naquele recurso que está sendo acessado, certo? E quando o processamento é terminado, né, daquela solicitação, o servidor, né, o serviço vai gerar uma resposta HTTP. E essa resposta vai vir com um código, né? Nós, como programadores, né, como desenvolvedores desse tipo de sistema, a gente tem que entender muito bem, tanto sobre esses métodos, qual é o método correto a ser usado em cada requisição dessa, como também é importante que a gente saiba como usar esses códigos de resposta, né? Alguns são muito bem conhecidos, né, como o 200, que é deu tudo certo,
o 404, quando a gente tenta acessar algo que não existe, e assim por diante, né? No fim das contas, né, a API, como eu já falei antes, ela vai ser acessada através de um URI, tá? Que vai identificar o protocolo, vai identificar o endereço do servidor com a porta, né, para que a gente consiga acessar via rede, para que esses roteadores aqui do meio do caminho saibam rotear até chegar naquela máquina específica. Chegando na máquina específica, tem a porta, para que a gente saiba identificar qual é o processo dentro daquela máquina que vai receber essa requisição. E aí, quando a gente entrega essa requisição para esse processo, essa rota aqui, ó, esse caminho aqui, é passado para aquele processo, né? Junto com outras informações, né? Na verdade, a mensagem HTTP, ela vai vir com esse caminho, certo? A requisição. E é através desse caminho que é a identificação do recurso, ó, aqui é um caminho para o recurso. Aqui é a identificação do recurso que vai ser acessado por essa requisição, tá? E aqui é se a gente quiser algum parâmetro de busca, tá? Então, as APIs, elas são acessadas através de URIs como essa. Então, lá no front-end, né, quando vocês forem aprender sobre desenvolvimento de front-end, vocês vão usar uma API que vai gerar essa requisição HTTP para vocês e vai enviar um pedido para o servidor, né? Vai enviar pela rede uma requisição. Então, HTTP é o protocolo que é usado para comunicação, como a gente já falou. O cliente abre uma conexão, envia requisições para a resposta. O servidor não mantém informações sobre a conversa, porque essa conversa, né, a interação entre cliente e servidor tem que ser sem estado, que é stateless, tá? E as mensagens HTTP são trocadas entre cliente e servidor com certa estrutura, né? Tem a requisição e tem a resposta. A requisição tem uma linha inicial, depois tem a versão do HTTP que está sendo usada, o método, que é aquele verbo get, post, put, e assim sucessivamente. Depois tem alguns cabeçalhos com informações e, enfim, o corpo da mensagem. É aqui no corpo da mensagem que pode ir, por exemplo, dados no formato de um JSON, certo? E a resposta vai ter uma linha inicial, com a versão HTTP e o código de resposta, que já é aquele status lá, 200 para OK, 404 não encontrado, 500, erro interno no servidor, tem uns que já são bem conhecidos de todo mundo, né, também com alguns cabeçalhos de controle, e o corpo da mensagem. Quando a gente faz um get em algum recurso, um get em alunos, passando o ID do aluno, nesse corpo vai vir um JSON, por exemplo, com dados daquele aluno que a gente tentou acessar, certo? Aqui são exemplos dessas mensagens HTTP, de como elas são formadas, né? Aqui uma requisição, tá? Aqui a gente tem o verbo, que é o método, a versão, algumas linhas de controle com cabeçalhos, certo? E aqui em seguida o corpo, tá? A gente não vai precisar se preocupar com nada disso, como é que forma essa mensagem, porque o framework que a gente vai usar vai gerar para a gente. Na verdade, o desenvolvedor do front é que se preocupa com isso, tá? Mas vai usar uma API específica para gerar essas requisições e mandar para o servidor. O servidor, que é o que a gente vai desenvolver, né, o serviço, ela tem que gerar a resposta, tá? A resposta tem mais ou menos esse formato, né, que é HTTP e a versão, e qual é o código de resposta, depois alguns detalhes aqui de cabeçalhos aqui, HTTP, e depois o corpo da mensagem, né? Nesse corpo da mensagem pode vir um JSON ou um XML, ou pode não vir nada nesse corpo da mensagem, depende do que foi pedido ao servidor, ok? Então, gerar essa mensagem aqui no formato correto, a gente não se preocupa, quem vai gerar para a gente, no nosso caso, o nosso curso vai ser o Spring Boot, certo? Vai ser o framework lá que vai gerar para a gente isso de forma correta. E aí a gente, como desenvolvedor de back-end, a gente precisa entender um pouco de HTTP, né? A gente precisa especificamente conhecer esses verbos, esses métodos, para poder a gente definir, fazer o projeto da API da forma correta, tá? Se eu quero recuperar
informação sobre um recurso, eu tenho que usar o verbo get, o método get. Não posso usar o método post para recuperar um recurso. Vocês vão ver quando começar a programar que a gente pode usar qualquer verbo. Né? Se a gente quiser, a gente pode usar qualquer verbo, porque quem programa o serviço é a gente. Então, eu posso programar o meu serviço a chegar um post em aluno, na verdade, eu não vou adicionar um aluno, eu vou recuperar um aluno, mas isso é errado do ponto de vista conceitual de HTTP. Então, isso vai fazer com que sua API seja bem maluca, né? Bem sem noção, tá? Além disso, entender os códigos de resposta, porque é a gente também que vai definir para cada erro que possa acontecer lá dentro da aplicação, qual é a resposta que vai vir. Então, a gente pode perfeitamente definir, deu um erro interno no servidor, eu vou retornar o erro 102. Mas não tem nada a ver retornar 102, o código 102, para um erro interno, porque é de conhecimento comum que erro interno é 500, entende? Então, a gente precisa entender, né, o bom uso desses verbos e desses códigos de resposta para que a gente consiga bolar uma API que seja consistente com esse conhecimento, tá? A gente também vai precisar conhecer alguns cabeçalhos, por exemplo, quando a gente fala de autenticação, a gente vai usar o cabeçalho Authorization, tá? Então, a gente precisa conhecer alguns, mas é uma coisa que a gente vai vendo à medida que a gente for precisando ao longo do curso, certo? Os métodos, que são os verbos dessas requisições HTTP, que a gente vai usar, né? São mais do que isso, mas a gente vai usar basicamente o post, o put, o patch, o get e o delete, certo? Esse post é quando eu quero adicionar algum elemento no recurso, tá? Eu tenho um recurso de alunos, matriculei um novo aluno, eu vou fazer um post e passar as informações daquele aluno, tá? Vamos supor que o put é para uma atualização, tá? De um elemento específico. Put e patch é para atualizações, só que um deles, toda vez eu confundo, deixa eu ver se eu botei alguma cola, botei não. Um deles é quando a gente quer atualizar só um termo, sei lá, a gente quer atualizar só o nome do aluno. Aí eu vou botar, acho que é o put. Quero atualizar, é o patch, né? É o patch, Isso, né? Eu isso. sempre me confundo nesses dois. Agora eu quero atualizar qualquer atributo daquele recurso, aí eu uso o put. Então, são conhecimentos que a gente precisa ter para que a gente faça um projeto da API de forma bacana e consistente, certo? O get é para quando a gente quer recuperar, é fazer pesquisa naquele recurso. Eu quero recuperar, sei lá, todos os alunos que começam com a letra A. Pronto, eu quero recuperar todos os alunos que têm mais de 18 anos. Tá? Então, tudo isso a gente vai fazer com o get. E delete é quando eu quero deletar um elemento de um recurso. Quero um aluno saiu da escola, se desmatriculou, eu vou deletar aquele aluno da nossa base de dados, certo? Então, a gente consegue associar esses métodos, meio que ao CRUD, né? Que é algo muito relacionado à gerência de dados numa base de dados, certo? Além disso, quando o servidor, né? A gente está desenvolvendo uma aplicação, que é um back-end, e algo foi solicitado. Então, um processamento vai ser feito lá dentro e pode ser que dê tudo certo, né? Dando tudo certo, a gente vai retornar alguma resposta aqui dessa família de respostas que definem sucesso, que é a família que vai de 200 a 299, sendo 200 o mais comum, que é o OK, né? Está associado à palavra OK, deu tudo certo. Mas tem outros também, acho que 201 created, né? Se eu adiciono um novo aluno, eu posso, como desenvolvedor dessa aplicação, dizer que eu vou retornar um 201, que foi criado o aluno, tá? Se der erro, mas foi um erro porque o cliente errou, o cliente mandou alguma informação errada e essa requisição não pôde ser completada, então a gente vai mandar algum código de resposta aqui entre 400 e 499. Se o cliente mandou algo certo, mas deu algum erro lá internamente, eu vou mandar algum código aqui entre 500 e 599. Então, assim, conhecer esses códigos de resposta são importantes para que a gente use esses códigos da forma correta, da forma que as pessoas, né, os programadores que vão programar esse front-end ou esse outro sistema que vai acessar essa API, que para eles seja algo natural de ser feito, certo? Aqui eu coloquei um link para o Mozilla.
O Mozilla tem um monte de documentos bem bacanas sobre um monte de coisas, que é bem bacana para quem for desenvolver o front-end, né? Mas aqui, no caso da gente, essa parte onde eles explicam tanto os verbos, né, aqui, tanto esses verbos, esses métodos, como também esses códigos de resposta, é bem legal e é uma fonte para vocês consultarem quando tiverem dúvidas, tá certo? A gente não precisa saber isso tudo decorado, né? Obviamente que com o tempo você vai programando, você vai saber isso tudo decorado. Mas no início você pode consultar aí essa API, esses documentos, né? São bem legais. Toda vez que você encontrar alguma coisa que vem, esse aqui eu coloquei em inglês, ó, tá errado. Toda vez que tiver EN/US, é porque está um documento em inglês. Em geral, eles têm tradução para praticamente tudo. Só é mudar. Se você achou primeiro em inglês, só é você pegar esse mesmo URL aqui e mudar para PT minúsculo, hífen, BR maiúsculo, que vai vir o mesmo documento em português, certo? Depois eu conserto aí para colocar em português. Então, acho que a gente já conversou muito. A próxima aula a gente já pode começar. Deixa eu ver aqui. Vamos só ver isso aqui. É um exemplo de uma API REST, certo? Essa API REST é de dados abertos que a câmera oferece. Então, a gente consegue acessar vários recursos, né? Nesse caso aqui, blocos, né? Que são blocos partidários. Deputados, recursos deputados. A gente consegue acessar deputado pelo ID, consegue acessar as despesas dos deputados, enfim. E aqui a gente tem vários recursos. Algo que vocês podem fazer em casa brincar aqui com essa API, certo? Essa é a documentação, na verdade, da API, como eu falei para vocês. Uma API, o cliente de uma API nunca é um ser humano, né? Então, não vamos ser nós os clientes de uma API, mas existe uma forma de você gerar documentações para a API, fica fácil de ver aquela API, inclusive de testar aquela API. Nesse caso aqui, eles usaram o Swagger, que é uma coisa que eu também vou tentar ver se a gente usa. E aqui, ele está falando quais são os parâmetros da API, né, nessa documentação, e a gente consegue, inclusive, usar, né, mandar uma requisição e receber a resposta. Tá? A resposta foi em código 200, mas veio nada aqui. Não sei por quê. Ok, pessoal? A gente concluiu, então, até essa parte, certo? Eu vou mandar mais tarde para vocês um e-mail, só lembrando que a gente falou até essa parte, tá? Vou gerar uma videoaula que vocês possam assistir quarta-feira, né? Quarta-feira a gente não tem aula síncrona, mas eu vou deixar uma videoaula, e aí hoje de tarde eu digo quais são os quizzes que vocês já podem fazer, tá? Lembrando que tem duas chances para fazer o quiz, e eu vou considerar a maior nota, ok? E aí, também tem material que vocês podem ler, especialmente lá no GitHub, dentro aqui do Classroom. Eu coloquei já um link que tem assim, sobre a disciplina, ó. Não é esse não. Aqui. Atividade. Se vocês vierem sobre a disciplina, tem aqui, ó, material de apoio, tá? Esse material de apoio é um que eu tenho escrito. Eu que estou escrevendo ele, porque eu não achei nada muito bacana por aí. E aí, ó, a gente já conversou sobre APIs, aplicações web, back-end, front-end, arquitetura de aplicações web, tá? Então, esses 3 primeiros aqui, vocês já podem estudar, porque são coisas que a gente já falou sobre, ok? Então, pessoal, mais tarde eu mando mais notícias sobre as atividades dessa semana, certo? E daqui para quarta eu gravo uma videoaula para vocês e deixo tudo bem explicadinho. Ou lá no Discord, quem não entrou no Discord entre, mas eu sempre vou colocar os anúncios tanto no mural, porque vocês recebem e-mail, tá? Como coloco lá no Discord também. Querendo falar comigo, vocês me chamam pelo Discord,